Olá, meus queridos, minhas queridas, do curso básico para o desenvolvimento mediúnico, aqui na Seara Espírita, Aprendizes do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre as manifestações espíritas, as manifestações dos espíritos, principalmente sobre o tema do capítulo 1 do Livro dos Médiuns, a ação dos espíritos sobre a matéria. Então essa é a nossa primeira aula desse estudo básico, teórico e prático da mediunidade. Avançaremos devagar, avançaremos com cuidado, abordando não apenas o que Kardec nos traz, mas enriquecendo esse conteúdo com outras colocações de outros estudiosos. Falaremos sobre a alma e a alma, após a morte, ela pode sim se manifestar àqueles que estão vivos, àqueles que ficaram após a partida do ente querido. O importante é compreender que todos os seres inteligentes que já viveram entre nós, que desencarnaram e estão invisíveis aos nossos olhos, eles podem demonstrar que continuam existindo através de um meio do qual vão se utilizar para sinalizarem que estão entre nós. Isso não é impossível, pois todos os povos aceitam a comunicação dos invisíveis em toda parte do nosso planeta e em todas as épocas. É algo que faz parte do contexto da própria história da humanidade. O que nos atrapalha no tempo de hoje é o nosso ceticismo, é o nosso materialismo que vivemos e achamos que aqueles que acreditam que podem espíritos se comunicar conosco não passa de superstição, não passa de uma tolice. E é essa ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais eles podem se manifestar é que atrapalha a nossa compreensão dos mecanismos que os espíritos se utilizam para se comunicarem conosco. Quando nós não temos conhecimento desses mecanismos, não compreendemos o porquê e nem como eles podem falar conosco. Mas quando adquirimos esse conhecimento, e o fato das manifestações passa a nada apresentar de surpreendente e entra na ordem dos fatos naturais, passamos a considerar essas conversas entre os espíritos como algo natural, como nós conversamos com as pessoas que estão à nossa volta. Mas as manifestações dos espíritos para falarem conosco não podem acontecer sem que o espírito atue sobre um determinado tipo de matéria. Se não tiver essa matéria, eles não conseguem falar conosco. Quando consideramos que os espíritos não são seres imateriais, desprovidos de matérias, nós estamos incorrendo em um erro, porque o espírito não é algo abstrato, o espírito é definido, ele é limitado, ele é circunscrito, consequentemente ele também é constituído de uma espécie de matéria que não conhecemos muito bem até os dias de hoje. Quando encarnado, o espírito é a alma no corpo. Por exemplo, eu sou um espírito encarnado, portanto, alma. Quando deixa o corpo, através da morte, o espírito leva com ele um envoltório, uma espécie de corpo muito mais sutil, delicado, etéreo, e assim, ao se libertar do corpo, isso que era alma se torna espírito. Os espíritos vão conservar a sua forma humana e, quando aparecem para os encarnados, eles se apresentam de uma forma que eles possam ser reconhecidos. E ao se apresentarem dessa forma, aquele ser amado, aquele a quem ele se apresenta, o reconhece imediatamente. Um conceito que precisamos ter muito claro em nós é que no momento em que acabam de morrer, aqueles que morreram estão perturbados. Tudo para eles é confuso, eles estão vendo o próprio corpo,
que pode estar perfeito ou mutilado de acordo com como ele morreu, e estão vendo a si mesmos e se sentem vivos. E olhando para aquele corpo, sabem que o corpo pertence a eles, mas eles não compreendem porque é que estão separados do corpo e não conseguem voltar. E ao mesmo tempo se sentem vivos, acreditam que estão vivos, apenas não conseguem entrar no corpo. Tudo isso acontece, toda essa confusão, essa perturbação, por falta de experiência, por falta desse conhecimento, desse novo estado de morte, para se convencerem da realidade onde eles se encontram. Mas quando passa esse primeiro momento de perturbação, o corpo, que ele fazia questão de querer voltar, não passa de uma velha roupa de que eles se livraram e eles não querem mais retornar para aquele corpo. Aquele corpo lhes causa náusea, desconforto, incômodo, porque eles se sentem mais leves, é como se eles estivessem livres de um fardo, de um peso, porque o nosso corpo é pesado, o nosso corpo é cansativo para o espírito. E um outro aspecto, eles não sofrem mais as dores físicas. E podemos até dizer que eles são felizes de poderem se libertar do corpo e percorrer o espaço, como muitas vezes eles faziam em vida enquanto sonhavam. Esse aspecto de se preocupar com o corpo é momentâneo, é passageiro. Depois que toma consciência, não querem mais saber do corpo, não. E ao mesmo tempo, apesar da falta do corpo, eles constatam, eles percebem que eles continuam com a mesma personalidade, que eles têm a mesma forma e que isso não os embaraça. Eles não têm problema quanto a isso e têm consciência do seu próprio eu e da sua individualidade. Eles não se perdem, sabem quem são, de onde vieram, o que aprenderam, o que acertaram, o que erraram. A vida continua. Portanto, nós concluímos que a alma não deixa tudo no túmulo, mas leva com ela alguma coisa quando o corpo morre. Como espíritos encarnados, nós precisamos aprender que temos 3 componentes que fazem parte essencial do nosso eu como um todo. A primeira desses componentes, é a alma ou o espírito, que chamamos de princípio inteligente, em que se encontra o senso moral, o senso ético, todo o conhecimento que adquiriu ao longo de muitas existências. O segundo componente é o corpo orgânico, o corpo físico, é esse corpo material, grosseiro, que é revestido temporariamente por matéria orgânica para cumprir com alguns desígnios providenciais planejados pela espiritualidade, para que nós pudéssemos evoluir na encarnação que estamos tendo. E o terceiro componente é o perispírito, o invólucro, fluídico, semimaterial, que vai servir de liame, isto é, de ligação entre a alma e o corpo. É o perispírito que permite essa conexão entre o corpo, a alma, para que possamos atuar sobre o mundo onde nós estamos. Assim, a morte é a destruição, a desagregação do corpo grosseiro, do corpo físico, orgânico. E quando isso acontece conosco, como os outros já aconteceram, a alma abandona o corpo. Ela não necessita mais dele. E o outro envoltório, o perispírito, ele se desprende e acompanha a alma, que agora é espírito, e dessa maneira o espírito tem sempre um instrumento, um outro corpo que o acompanha o tempo todo. O perispírito, embora fluídico, etéreo, diáfano, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, ele também é matéria, ele não deixa de ser matéria. Consequentemente, nós vamos compreendendo que este segundo envoltório da alma, o perispírito, existe
tanto no processo da nossa vida corpórea, da nossa vida encarnada, nós temos o perispírito e também acompanha a todos nós quando nós morremos e voltamos para o mundo espiritual. Ele é o intermediário de todas as sensações que o espírito vai perceber. E é através desse intermediário do perispírito que o espírito vai transmitir a sua vontade ao exterior, agindo sobre o corpo, agindo sobre os órgãos que constituem o corpo, tomando decisões para que o corpo execute, para que o corpo providencie, para que o corpo possibilite o aprendizado. Portanto, o conhecimento do perispírito é a chave para nós entendermos uma infinidade de problemas, de situações que até agora para nós são inexplicáveis, de difícil entendimento. Mas quando nós aprendemos sobre o perispírito, tudo isso desaparece, as coisas ficam claras. A existência do perispírito não somente foi revelada pelos espíritos, mas ela é também resultado de muitas observações, de muitos estudos. Não há dúvida sobre a existência do perispírito. Consequentemente, seja durante a sua união com o corpo físico ou após a separação, a alma, o espírito jamais se separa do seu perispírito. A doutrina espírita, a espiritualidade nos diz, para simplificar, que o espírito é uma centelha, por falta de nomenclatura melhor. E isto vai se aplicar ao espírito propriamente dito, como um princípio intelectual e moral, ao qual nós não saberíamos dar uma forma determinada. Então nós não sabemos dar uma forma, descrever uma forma para o espírito. Mas olha o que é interessante. Em qualquer dos seus graus, o espírito está sempre revestido desse invólucro, desse perispírito, cuja natureza vai se eterizando, vai se tornando mais diáfana à medida que o espírito se purifica e se eleva na hierarquia dos mundos espirituais. É dessa maneira que a ideia de forma, para nós, é inseparável da ideia de espírito. Nós procuramos dar uma forma para o espírito, chegando a um ponto em que nós não conseguimos conceber a existência do espírito sem a existência da forma. Mas isso é um conceito nosso. O perispírito, portanto, é parte integrante do espírito, como o nosso corpo é parte integrante de nós. E é dessa forma que nós vamos analisando e compreendendo que o perispírito sozinho não é o espírito, assim como o corpo físico sozinho não é o homem, pois o perispírito não pensa. O perispírito precisa de algo pensando para que ele atue e execute os comandos. O perispírito é para o espírito o que o corpo é para o homem, um agente, um instrumento de sua atividade. O nosso corpo é instrumento das nossas atividades. O perispírito é o instrumento da atividade do espírito. A forma do perispírito é a forma humana. E quando ele nos aparece, o espírito, é geralmente a mesma forma sob a qual nós o conhecemos quando ele estava entre nós na vida física. O perispírito mantém a estrutura da forma humana para que possamos reconhecer os nossos entes queridos. A forma humana com algumas diferenças de detalhes e as modificações orgânicas exigidas pelo meio onde o espírito tem que viver é a mesma em todos os globos, com pequenas variações, de acordo com o globo, com o planeta onde nós estaremos vivendo. E é também a forma de todos os espíritos, consequentemente não encarnados, que só possuem como forma o perispírito. De onde nós
podemos concluir que a forma humana é uma forma típica de todos os seres humanos em qualquer grau a que pertençam. Por mais elevados, por menos evoluídos, a forma humana ela é quase que unânime. Mas tem um quesito: a matéria sutil do perispírito não tem a persistência, não tem a rigidez da matéria compacta do corpo. Ele é muito mais diferenciado em termos de matéria. Podemos dizer que o perispírito ele é mais flexível, ele é mais expansível e ele é mais sujeito à vontade, ao pensamento do espírito. E o corpo não se modifica à vontade nossa. Por isso que a forma que o perispírito toma, mesmo quando está separada do corpo, ela não é absoluta. Ela obedece à vontade e aos comandos do espírito. Ela vai se moldar, o perispírito vai se moldar à vontade do espírito, que pode dar a aparência que quiser, enquanto o corpo físico, o corpo orgânico, o corpo material oferece uma resistência invencível. Nós não podemos modificar a nossa aparência de acordo com a nossa vontade, mas o perispírito aceita isso. Quando nós nos livramos do corpo orgânico, que comprime o nosso perispírito, e o perispírito se distende, se liberta, é nesse processo em que ele vai se transformar em uma única palavra. O perispírito se presta a todas as modificações segundo a vontade que o dirige. Então o perispírito aceita o controle mental daquele que está dirigindo, modificando-se, reestruturando-se, reconstruindo-se. E é graças a essa propriedade desse invólucro fluídico, o perispírito, que o espírito pode se fazer, mais uma vez repetido, reconhecer quando necessário, tomando exatamente a aparência que tinha na vida física, e até mesmo com os defeitos físicos que, quando entre os vivos, aquela pessoa apresentava, servindo, portanto, de sinais para o reconhecimento dos amigos, dos familiares ou daqueles que o conhecem de outra forma. Os espíritos, portanto, são seres semelhantes a nós e formam ao nosso redor toda uma população que é invisível para nós no seu estado normal, que é o da invisibilidade. Portanto, quando nós dizemos no estado normal, porque, como veremos, essa invisibilidade dos espíritos, ela não é absoluta. Existem situações em que nós podemos sim ver os espíritos. Embora fluídico, o perispírito ainda é constituído de uma espécie de matéria. É dessa situação que resulta os casos de aparições tangíveis, onde o espírito aparece para nós e nós podemos tocá-lo. Kardec nos fala que quando, sob a influência de certos médiuns, verificou-se o aparecimento, a aparição de mãos com todas as propriedades das mãos vivas, dotadas de calor, oferecendo resistência, podendo ser apalpadas, e é a ação e inteligência dessas mãos que evidentemente estavam obedecendo a uma vontade para executar certos movimentos, ou até mesmo para tocar instrumentos musicais, que prova que elas são partes visíveis de um ser inteligente invisível. E a sua tangibilidade, a sua temperatura, a impressão sensorial que produzem, chegando mesmo a deixar marcas na nossa pele, na pele daqueles que estavam pesquisando, dando pancadas dolorosas, podendo acariciar delicadamente os cabelos, a face ou a mão daqueles que estavam participando das reuniões, provam sim que são materialmente constituídas, mas
essa matéria é de uma constituição molecular desconhecida para nós. E o desaparecimento instantâneo dessas mãos prova para nós que essa matéria ela é extremamente sutil e ela se comporta como algumas substâncias que podem alternativamente passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa, e ao contrário, do estado fluídico para o estágio sólido. Consequentemente, a natureza íntima do espírito, propriamente dita, daquele ser pensante, é para nós inteiramente desconhecida. Não sabemos o que constitui o espírito, mas o espírito se revela a nós pelos seus atos, e esses atos só podem tocar os nossos sentidos por meio de um intermediário material. Não tem outra forma de nós sentirmos. Nós somos matéria condensada, tem que ter alguma forma de nos sensibilizar e mostrar a nós que estão ali presentes. Por isso que o espírito precisa de matéria para agir sobre a matéria. E o instrumento direto para que isso possa acontecer é o perispírito. Como instrumento direto do homem para fazer as coisas é o corpo. Então podemos deduzir que o perispírito também é constituído de matéria. E essa matéria ainda não temos como estudá-la. E temos a seguir um outro aspecto importante, que é o fluido universal, que é aquele meio, aquele agente intermediário, é uma espécie de veículo sobre o qual o perispírito age, como nós agimos, por exemplo, sobre o ar, para obter certos efeitos, através da dilatação, através da compressão, através da propulsão ou através das vibrações. Por exemplo, agora eu estou agindo sobre o ar, emitindo vibrações sonoras que vocês ouvem, que vocês captam. Assim, considerando, a ação dos espíritos sobre a matéria é fácil de admitirmos. Compreendemos que os efeitos que pertencem às ordens dos fatos naturais nada tem de maravilhoso, nada tem de sobrenatural e nada tem de fantasioso. É importante termos a mente clara, aberta para esses aspectos. Podemos nos perguntar como pode o espírito, com a ajuda de uma matéria tão sutil, que a gente não vê, que a gente não percebe, agir sobre corpos pesados e compactos, erguer mesas, empurrar pessoas e outras atividades que eles fazem, atirar pedras, bater portas. Mas temos que pensar que é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos mais imponderáveis, que a indústria encontra as mais poderosas forças motrizes, não é mesmo? Quando vemos o ar, através de um ciclone, derrubar edifícios, o vapor arrastar massas enormes de nuvens, o vento, a pólvora quando explode, detonar rochedos, a eletricidade despedaçando árvores e perfurando grandes muralhas, que estranho de há nisso em admitir que o espírito, servindo-se do perispírito, possa erguer uma mesa, sobretudo quando se sabe que esse perispírito pode se tornar visível, pode se tornar tangível e pode se comportar como um corpo sólido. É isso aí que temos que falar sobre a ação dos espíritos sobre a matéria. Tchau para todos.